30 anos de comércio aqui, aqui no centro da cidade. Eu estou aqui aberto, sabe por quê? Porque meu comércio pode, mas eu tinha restaurante, fechei. No entanto, o governador não está ajudando ao povo. Onde é que está ele? Para pagar uma besteira que está dando aí esse auxílio, que vai sair e ninguém sabe quando. E esse povo não pode viver sem comer? Ninguém vive de promessa não, meu filho. Tem de comer. São dois momentos distintos, apesar de parecerem iguais, mas têm distinções muito grandes. Lá atrás, quando a gente começou a pandemia no ano passado, ninguém sabia do que se tratava. Alguns até negavam que estava existindo alguma coisa. Passamos 3 meses parados e depois quase que mais 9 meses em estado de letargia. Teve um pouco de turbinamento artificial devido ao auxílio emergencial, mas não foi suficiente para irrigar de forma equânime todo o setor produtivo. Porém, o período foi muito longo do fechamento completo. 90 dias foi um prazo muito grande, que foi o preço que a gente pagou por não conhecer a doença. Agora a gente tem alguma perspectiva, a gente sabe mais ou menos como é o comportamento, quando se faz uma restrição dessa de circulação, quanto tempo leva para ter efeito, qual é o efeito que tem, e a gente ainda tem aí um coringa, que é a vacina. Então, com a vacina chegando, a gente tem uma perspectiva de um futuro estável, porque o pior dos mundos foi o que a gente viveu em 2020. O ano de 2021, que a gente imaginava que começasse numa retomada da economia, você teve, então, esse retorno da pandemia. Você não teve nem o fim do ano, que foi o Réveillon, e não teve nenhuma festa disso, como também o Carnaval. Então, nós já entramos em janeiro muito penalizados. Esse trimestre vai ser talvez um dos piores trimestres que nós já passamos. Quer dizer, lembrando sempre que nós já víamos 2020 com uma repercussão muito ruim, e aí vem esse lockdown. Se eu pudesse falar numa média de sentimento, o que eu diria é o seguinte, é que algumas medidas, em algum ponto, elas são exageradas, e outras poderiam ser mais severas. Dou um exemplo simples. Por que é que dentro de um supermercado, de um hipermercado, pode-se vender eletroeletrônicos e na loja de rua não pode vender? No shopping center não pode vender. Os supermercados viraram shopping centers, então nós acreditamos que aí o governo poderia ter sido um pouco mais rígido. É importante registrar que a saúde em primeiro lugar, vidas em primeiro lugar. Isso aí é uma coisa que é ponto pacífico, a gente não vai discutir sobre isso. Uma coisa importante, o comércio não é o principal disseminador dessa pandemia. O comércio tem tomado atitudes muito importantes a nível de aglomeração, a nível de máscara, a nível de álcool, distanciamento. Aí vem a pergunta, sim, mas e a mobilidade, a questão dos ônibus? É um problema, porque por mais que você solicite o consórcio, você continua com os ônibus superlotados, um grande centro de disseminação do Covid. Uma das sugestões que nós levamos ao governador é fazer um escalonamento de horário, de uma maneira coercitiva. Quer dizer, separar a construção civil, indústria, comércio de rua, comércio de shopping, para evitar um dos maiores problemas, que é o setor de concentração dos ônibus e mobilidade. Então, você vai ver que, e ainda mais, essa de lockdown, ela não foi isonômico para todos os setores. Teve setores que puderam abrir, e aí começa a haver um sentimento que nos preocupa, que é a desobediência. Alguns setores abrem, algumas lojas abrem, e aí começa uma coisa desarrumada que não é bom para ninguém. O MPP reuniu um grupo, um comitê executivo representativo de todos os setores, indústria, comércio, hospitais, bares e restaurantes, shopping centers, para sermos atualizados da situação, que a informação é importantíssima para o empresariado tomar decisão. Veio a ideia de antecipação de feriados, que é bastante importante para não penalizar o setor produtivo. Coloco o funcionário de férias, não coloco. Para tudo isso, informação é importante. Nós esperamos que essa ajuda emergencial, que é uma coisa que eu nunca vi demorar tanto, inclusive os valores vão ser muito menores do que o ano passado. Estamos esperando também aquela lei da suspensão dos contratos, porque eu pergunto a você, como é que vai se pagar o funcionário com a loja fechada? Ninguém tem esse capital de giro suficiente para fazer isso. Mas tem algumas medidas locais também, por exemplo, suspensão de pagamento de impostos, deferimento de imposto. A gente vê com muita preocupação e com muita imprevisibilidade. Se eu perguntar a você, esse lockdown acaba até
no fim do mês. O que é que vai acontecer em abril? Eu não sei. E resumindo isso tudo, é o seguinte: a gente só tem uma solução, é vacina, vacina, vacina. E o que a gente vê com preocupação é o desalinhamento entre o governo federal e os governadores. Se não houver uma vacinação muito grande, você não vai decolar a economia e você vai provocar um desemprego muito grande. Você teve alguns procedimentos que aceleraram demais, como o comércio eletrônico, o home office. Será que todo mundo está capacitado a trabalhar com comércio eletrônico? Será que todo mundo está capacitado a trabalhar com home office? Nós nunca mais seremos o mesmo, né? O comércio não vai ser o mesmo, a indústria não vai ser a mesma, os serviços não vai ser o mesmo, nós pessoalmente não vamos ser o mesmo, entendeu? Eu acho que isso é uma mudança de uma geração. Eu sei que é difícil, um ano depois de a gente ter feito tanto sacrifício, esse sacrifício final. Mas quando a gente faz um sacrifício que vê uma luz no fim do túnel, que desta vez vê, que é a vacinação, então isso muda completamente o quadro para depois. Quando é que a gente vai sair disso? Não sabemos. Quanto mais a população respeitar, e aí não é só o setor produtivo, menos tempo a gente vai passar e menos tempo a gente vai sofrer.